noite, gente. Bem-vindos ao segundo Fórum dos Direitos Animais de Caeté. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Eu acho que a força dos animais é a força, né, da nossa união, da nossa presença, da nossa luta diária, né? E eu queria agradecer muitíssimo a presença da Maria Tereza, que é protetora de Belo Horizonte, nossa grande referência nas questões relativas a conselhos, a fundos. E queria agradecer também muito ao Josélio, né, por todo o trabalho de transmissão ao vivo, e a Magnólia também, que está fazendo a gravação e que me deu todo apoio nas questões da divulgação e todo apoio técnico. Bom, eu queria ver com vocês, antes da gente começar oficialmente, ou começar, né, as falas, o que eu tinha pensado de fazer, a gente convidou a secretária de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a Fernanda Rodrigues, mas ela não pôde estar aqui hoje. Convidamos o vereador Marco Aurélio, que está presente, mas ele está na estrada, né, está em deslocamento, então pode ser que dê para ele participar, pode ser que não dê, mas o que a gente tinha pensado era a Fernanda e o Marco Aurélio, ou um ou outro, fazer a apresentação breve do projeto de lei, né? Na sequência, a Maria Tereza fazer a apresentação dela, né? Porque eu mandei o arquivo para ela do projeto de lei, ela fez uma análise, ela vai apresentar para a gente, e em seguida a gente abrir um debate para a participação de todo mundo, e eu defini um tempo de 3 minutos para cada participação, tá? Eu vou tentar cronometrar aqui o tempo. Bom, eu acabei de ver aqui que o Marco Aurélio saiu. Ele realmente não está na sala? Porque a ideia era ele fazer uma breve apresentação do projeto de lei. Se ele não tiver, Maria Tereza, você acha que é interessante ler o texto do projeto de lei antes de você fazer a apresentação, ou você acha que não precisa? Não Todo sei, mundo tem um copo disso, eu, eu acho que a gente poderia primeiro fazer, porque eu dividi a apresentação de duas formas, buscando ser assim, bem pedagógica, né? Primeiro, falar um pouco do que poderia ou deveria ser um projeto de lei que discute conselho, certo? Então, isso não é o Conselho de Caeté, é o conselhos, né? E, naturalmente, a gente se baseia, né, em outros conselhos de outras temáticas, porque conselhos municipais de direitos animais ainda são experiências muito recentes, até para a gente ter muitos paradigmas. Nós estamos inventando, mas não estamos inventando a partir do nada, a gente está a partir de uma experiência, né? O segundo momento já seria as minhas sugestões de ajustes, tá? Para o texto do projeto de lei apresentado em Caeté, certo? Que eu acho que eu valido muito a iniciativa, tanto do vereador como do executivo, né, por meio da secretária, em fazer isso, né? Acho que é uma iniciativa muito que a gente deve valorizar. Mas nós sabemos que eles também têm parâmetros muito discretos em que se basear. E talvez não tenham experiências de outros conselhos de outras temáticas, como alguns aqui têm, seja da criança e adolescente, da segurança alimentar, da cultura, da assistência social, né? Então, eu acredito que a gente poderia, quem sabe eu faço geral, aí eu estou vendo que o vereador está participando, quem sabe haja tempo para que ele mesmo apresente aquilo que ele trouxe para o fórum, né? Se não, a gente lê, se ele não puder apresentar, porque eu acho que fica até mais fácil a leitura depois do geral. E depois a gente termina com as minhas sugestões, aquelas que vocês acatam ou não, né? E, e os encaminhamentos, né, para aquelas sugestões que vocês venham a acatar e falar, ó, Maria Tereza, que por esse caminho fica melhor mesmo. E aí nós, enquanto sociedade civil, né, nós vamos ajudar os nossos parlamentares, assim como os nossos mandatários no executivo, com as experiências que a sociedade civil tem,
né? Maria Tereza, então vou só verificar se o vereador Marco Aurélio está presente, e enquanto isso, eu vou registrar aqui a presença do vereador Sérgio Santos, que ele está na sala. Seja muito bem-vindo, vereador. E Já desculpa o atraso aí. obrigada. E eu gostaria de verificar se o vereador Marco Aurélio está presente. Ô, Patrícia, eu estou passando em General Carneiro agora, tá? Mas eu estou ouvindo, tem hora que o sinal vai e vem, mas eu vou estar de ouvinte, tá bom? Tá ótimo, então. Eu acho que a gente pode seguir a proposta da Maria Tereza. O que vocês acham? Pode ser? Então, Sim, vamos lá, Maria Tereza. Ótimo. pode. Então tá, é possível, eu encaminhei um PowerPoint até para facilitar. Se vocês puderem exibir, eu agradeço. Eu passei para a Magnólia, ela deve colocar aí na tela, então, para a gente já poder Tá bom. comentar. Eu faço uma apresentação geral e abrimos depois para as dúvidas se acontecerem, tá bom? Então, lembrando que essa é a apresentação de conselhos como um todo, tá? Muito bem, gente, nós já podemos passar para a segunda página, né? Isso aqui é só para a gente ter um registro. Então, o que que nós temos, né? Baseado em outras experiências de outros conselhos, quais seriam as temáticas que são organizadas dentro de um projeto de lei que cria um conselho, né? Seriam 3 grupos de temáticas. Primeiro, a política de atendimento dos direitos animais. Segundo, a criação do conselho. E terceiro, também a criação do fundo municipal. No caso de quando é criança e adolescente, nós teríamos também uma outra temática, que são os conselhos tutelares, né? Então, aqui nós não temos conselhos, né, de proteção aos animais. Quem sabe um dia a gente ainda construa este lugar, né? Então, eu baseei aqui. Por quê? Por que que essas coisas estão juntas? Conselho Municipal é um órgão de controle público, né? Que está inserido dentro da perspectiva de uma democracia participativa, não só representativa, mas participativa. Se não existe a política, ele vai controlar o quê? Não é? Se não existe a política, o fundo municipal vai ter prioridade para o investimento de seus recursos em quê? Então, o primeiro tópico desta lei é apresentar, né, uma proposta de política de atendimento dos direitos animais, que ela se faria de uma forma articulada, intersetorial, envolvendo diversas secretarias do Executivo, envolvendo órgãos também como o Ministério Público, a Defensoria, enfim, todos os órgãos de um sistema de garantia de direitos animais, né? E também a própria sociedade civil, que pode ter, por meio de editais e tudo mais, parceria com as ações do executivo e parcerias estabelecidas também por contratos formalizados, com repasses de recursos, com monitoramento e avaliação e fiscalização, tá? E essas parcerias seriam feitas naturalmente por meio de organizações formalmente estabelecidas. Então, é isso, a gente precisa ter. Isso não quer dizer que a gente tenha que ilustrar ou nominar nomes de projetos, de programas, de ações. Não, nós podemos antecipar aquelas iniciativas públicas que Caeté precisa para o bem-estar e pela efetividade dos direitos dos animais no município, né? Todos os animais, digo de passagem, essa lei não é para gato e cachorro, né? Não obstante a importância dos mesmos. Então, vamos passar para a segundo slide. Então, vamos falar aqui do conselho.
né? Qual que é a natureza de um conselho? Ele é um órgão paritário, né? É isso que é a nossa proposta, é um órgão paritário. Isso significa metade sociedade civil, metade governo. Tem conselhos também, que na sociedade civil também tem usuários, tem trabalhadores, né? Ele é deliberativo. Deliberativo quer dizer, ele delibera, né, as diretrizes para o estabelecimento de políticas públicas para os direitos animais. Essa deliberação se faz por meio de resoluções que são publicadas no Diário Oficial do município. Isso quer dizer que não cabe ao executivo não fazer. Inclusive, é com essas matérias também que o Ministério Público pode exigir do executivo para que faça, né? Então, ele é deliberativo, ele não é só consultivo, porque consulta, gente. Consulta você faz, você não faz. O resultado da consulta você respeita, não respeita. Deliberação, não. Deliberativo, o conselho tem um caráter, né, de ser respeitado, né, naquilo que cabe a ele fazer, né? Porque ele também controla a política pública dos direitos animais, né? Quais seriam as competências a priori, né, de todos os conselhos, né, com esse caráter deliberativo? Formular, né, as diretrizes, deliberar resoluções, né, de todas as temáticas que lhes são afins. Controlar significa fiscalizar, monitorar, avaliar a efetividade daquilo que está sendo feito em prol dos direitos animais. Priorizar. Nós sabemos que recurso público é um recurso finito, né? Então, dentro das perspectivas, quais são as prioridades, em quais territórios, né? Para qual público, né? Isso é extremamente importante. Opinar a respeito do orçamento municipal, o que cabe dentro, por exemplo, do PPAG, dentro da LOA, né? Dentro da LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orgânica do município, o PPAG, o Plano Plurianual de Gestão. O que tem dentro dessas peças que envolve o ciclo orçamentário já direcionado aos direitos animais? Não adianta a gente ter boa vontade, promessas, até mesmo compromissos reais, compromissos legítimos, corretos, né, das nossas autoridades, se não tiver dinheiro, uma rubrica orçamentária para isso, né? Precisa de dinheiro para operar política pública. A gente não trabalha com voluntariado em política de Estado, né? Dispor sobre o seu regimento interno, né? O conselho fará isso. Então, o conselho é criado e depois é dado ao conselho um determinado prazo, né? Para que ele estabeleça, elabore e também delibere sobre o seu regimento interno. Quem faz regimento interno de conselho são conselheiros, que são de representação paritária, como eu já falei. Propor alterações na estrutura de administração pública. O conselho pode fazer isso. Ah, tem um órgão, um centro de castração no bairro X, mas ali é muito difícil o acesso. Os protetores, as protetoras não têm como chegar lá, está muito fora de mão, o local não está insalubre. O conselho pode falar, sim, que esse órgão, que essa oferta de provisão pública deve migrar para outro espaço público, para outro local, né? Porque, considerando que o conselho tem uma visão geral diagnóstica do município,
ele sabe, inclusive, por meio de seus integrantes, quais são os territórios mais precarizados, aqueles que exigem mais provisão, aqueles que já têm mais recursos, né? Onde estão as protetoras, onde estão os animais, enfim. Então, isso é importante. Promover e apoiar campanhas, tá? Então, apoiar no sentido de recursos do fundo e promover campanhas, sim, de castração, de guarda responsável, da saúde, né, na perspectiva da saúde única, e, inclusive, junto com outros conselhos. O Conselho Municipal dos Direitos Animais não só pode, como deve trabalhar com o Conselho da Educação, com o Conselho da Assistência, com o Conselho da Saúde, com o Conselho da Cultura, enfim, campanhas transconselhos, elas são muito bem-vindas. Fixar critérios de utilização do fundo. Então, vocês observaram que existe N fontes de recursos do fundo, mas cabe ao conselho, inclusive por meio de um plano de aplicação, né, que é atualizado sempre, ele é elaborado anualmente, mas ele é atualizado sempre que necessário, tá? Não é porque fez no início do ano que tem que ser até dezembro daquela forma. Não, ele pode ser atualizado, tá? Cabe aos conselheiros, né, direcionar a aplicação dos recursos para aquilo que ele vai colocar como prioridade. Então, aí tem que ter uma sintonia entre diagnóstico, estabelecimento de prioridades e também utilização de recursos do fundo. E promover um diagnóstico também. Então, mas para começar, gente, nós temos que saber detalhadamente. Não, eu tenho certeza que numa cidade menor, os conselheiros já têm um diagnóstico de suas vivências, dos apuros que eles possam viver, dos ganhos, dos alcances que já possam ter conquistado. Então, para começar, começa com o que se tem e depois vai apurando, né? O diagnóstico é uma peça absolutamente importante, mas não é impeditivo para se iniciar um conselho. Ele, ao contrário, ele vai apurar, trazer qualidade para as ações do conselho. Muito bem, gente. O que vocês tiverem dúvida, depois a gente fala, tá? Muito bem. Em relação ao fundo, tá? A Constituição é uma dotação consignada anual, né? E, como eu falei, existe um plano de aplicação e também existe um plano de ação do Conselho. O que o Conselho fará em 2025? Então, o plano de ação, o plano de aplicação e o fundo dialogam. O plano de ação também tem recursos, né? Tem ações com recursos que não estão necessariamente dentro do fundo, por exemplo, ROT, né? Recursos orçamentários do Tesouro. Existem ações do Conselho que não devem ser feitas com recursos do fundo, por exemplo, conferências, né? Pagamento de pessoal disponibilizado, né? Pagamento de técnicos, assessores, tanto administrativos, técnicos, como jurídicos, para a Secretaria Executiva, né? Isso cabe ao Executivo disponibilizar. Pagamento de aluguel para o espaço onde será constituído o conselho, onde ele será estabelecido. Não, né? Recursos provenientes de conselhos, pode ser Conselho Nacional, Conselho Estadual, doação, auxílio, contribuição, legados, multas, né? Multas aplicadas, inclusive, pelo Ministério Público, penalidades administrativas e como outros, né? Aqui eu estou falando, gente, não estou falando daqui de um fundo especial, né? Quem conhece aqui a política da criança e adolescente sabe que nos CMDCAs nós temos aquilo que nós chamamos de fundo especial, que é um fundo que vem lá de Brasília, nacional, com uma articulação com a Receita, onde pessoas jurídicas e pessoas físicas podem debitar um percentual previamente acordado do imposto de renda a pagar, né? Aqui não é o caso, mas pode, quem sabe, um dia vir a ser, né?
Cabe ao conselho criar critérios para utilização, aquilo que eu falei. Um plano de ação, plano de aplicação. O conselho, ele se organiza em comissões, né? Então, essas comissões devem organizar aquilo que ela fará durante o ano, né? E também a própria diretoria do conselho, né? Agora, por que que esse planejamento é importante? Primeiro, para que o conselho não se torne um pronto-socorro. Ele não pode ter essa visão de trabalhar sempre de uma forma reativa. Ele tem que trabalhar de uma forma propositiva, decisória, né, deliberativa, né, para que as políticas públicas para a efetivação dos direitos animais ocorram da melhor forma. Há possibilidades de emergência? Sim, mas isso não cabe ao Conselho, cabe à autoridade do Executivo prevista para tal, né? E isso é uma coisa extremamente importante. Conselho, ele não tem uma função do Executivo. Então, não adianta mandar para o Executivo denúncias para que ele opere, organize denúncias. Não, quem recebe denúncia é o Executivo, né? Pode ser o Ministério Público, né? Agora, o Conselho deve ter ciência dessas denúncias por meio do próprio Executivo, que deve organizar, condensar e apresentar dentro dos prazos previstos, acordados, ao Conselho. Por quê? Porque as denúncias também trazem ao Conselho, né? Trazem ao Conselho uma visão, um panorama do que acontece, né? Sobre a proteção dos animais no município. As denúncias podem apurar, né, o que fazer dos conselhos. Agora, o conselho, por meio de recursos do fundo, nós não falamos de campanhas, ele pode fazer campanhas de como que a população, quais são os canais que a população pode e deve usar para fazer denúncias e acompanhar essas denúncias. Por exemplo, existe a lei de acesso à informação, né? Todo portal de prefeitura precisa ter um espaço para dar ciência ao cidadão da lei, né? E por lei, porque a lei é nacional, o executivo tem um tempo previsto, né? Tem um tempo previsto de retorno. E o executivo, inclusive, pode e deve construir essa resposta junto com o próprio conselho, para a população, né? Isso é possível. Em relação ao regimento interno, né? Regimento interno é uma coisa, lei que cria conselho é outra, né? É bom não embaralhar as coisas. A lei cria a política, o conselho, o fundo, né? Agora, como o conselho vai operar, né? Quais são as comissões, quais são as nominações dessas comissões, né? Isto cabe ao regimento interno, que já será feito pelos conselheiros que participam de uma forma paritária no conselho, né? Então, o regimento interno, ele traduz o modus operandi, né, de um conselho que é deliberativo e controlador de políticas. Então, ele tem como uma finalidade, o regimento interno, né, é garantir a efetivação dos direitos dos animais e proteger em relação à exploração, violência, crueldade, abandono, enfim, né? Ele detalha competências, né, a partir da lei, né? E ele também é feito de uma forma paritária, governo e sociedade civil. Então, por exemplo, o regimento interno ele vai estabelecer, por favor, a outra lâmina, mas ele vai estabelecer, em geral, como que vai organizar um conselho, né? No caso da criança e adolescente, isso serve muito para os direitos animais. Um conselho, ele tem um plenário, ele tem uma mesa diretora,
ele tem comissões temáticas, ele tem grupos de trabalho, que tem começo, meio e fim, ele tem uma secretaria executiva, né? Além disso, também tem as conferências. Então, ele é organizado de uma forma que um nível fala com o outro, sendo que o plenário é um nível maior, né? É o espaço deliberativo de fato, né? E isso é extremamente importante. Quais são as matérias que precisam de ter quórum qualificado? Por exemplo, matérias de fundo precisa ter quórum qualificado. Com qual sistemática que as plenárias acontecem? Quando elas são ordinárias, em geral são mensais, como é feita uma chamada de uma plenária extraordinária, como que é composta essa mesa diretora, né? Se nós temos um fundo, nós temos uma tesouraria na mesa diretora. Nós temos presidência, nós temos vice-presidência, nós temos secretaria e temos tesouraria, com conselheiros que ocupam esses papéis. E essa divisão, são 4 funções, né, 4 competências, que são bastante sistêmicas, elas são ocupadas por conselheiros. Nós não falamos da paridade, então são 2 da sociedade civil e 2 do governo. Nós não falamos que é paritário, que é um órgão de controle social, então há uma alternância nessa ocupação de cargos. O que eu quero dizer? Numa gestão, né, que está no projeto de lei, está proposto para 2 anos, que pode ter uma recondução, mas, gente, recondução é recondução das secretarias, as pessoas que representam, enfim, mas recondução não significa que é algo automático, precisa haver uma outra eleição, tá? Então, numa gestão, a presidência e a tesouraria estão com o governo e a sociedade civil, digamos, está com a vice-presidência e com a secretaria. Na outra gestão, muda. A presidência passa a ser da sociedade civil e bem como a tesouraria, vice-presidência e secretaria do governo. Porque não tem muita lógica, gente, se a gente pensa que conselho é um órgão de controle social, sendo que a presidência do órgão de controle social está sempre com o executivo, não é? Isso é algo bastante incongruente, vamos dizer assim, né? Então, essa alternância, ela é bem-vinda e é bom, uma coisa que o Conselho facilita muito é que a sociedade civil e o Executivo aprendam a trabalhar juntos. A sociedade civil vai entender mais sobre a administração pública, prazos que são formalmente constituídos, certas coisas que a gente pode chamar de burocracia, mas que não são, que são amparados em leis, né, prazos que são determinados. Mas, por outro lado, também, a sensibilidade eu conheço sobre o que enfrenta a sociedade civil pelos técnicos, assessores, mandatários do executivo, podem ser muito apurados também nesse trabalhar juntos. Então, o conselho também, ele promove laços, ele promove interfaces, né? Ele facilita o diálogo, facilita o debate, né? Isso não quer dizer que as coisas sejam sempre bem-vindas, não, mas o debate ele precisa ser maduro, né? Ele precisa ser amadurecido. Então, tem outra lâmina, né? Por favor. Então, quais seriam contribuições para uma resolução do regimento interno, né? Que é isso que eu vou falar com vocês, né? Que é feito depois. A gente tem que ter alguma coisa que já é apresentada na lei e na outra, né, o regimento interno. Porque, vejam bem, gente, mudar a lei é muito mais difícil do que mudar um regimento interno.
Então, não vamos engessar as coisas na lei, né? Então, seria uma organização, aquilo que eu já falei, do plenário, diretoria, comissões temáticas, aí cada conselho vai definir quantas são, né? Grupos de trabalho e secretaria executiva. A secretaria executiva ela é disponibilizada para o conselho. E o conselho precisa de ter apoio administrativo, apoio técnico e assessoria jurídica, né? Porque para ser conselheiro, né? Lá mesmo está que é uma função pública relevante não remunerada, conselheiro, principalmente da sociedade civil, ele não precisa ser especialista em conselho. O lugar dele é diferente, mas ele deve ter, né, o apoio, o assessoramento para que ele possa tomar decisões tecnicamente qualificadas, né? A mesa diretora, como eu falei aqui, né, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, com alternância entre mandatos, né? Isso aqui é extremamente importante. Grupos de trabalho, gente, por exemplo, nós vamos fazer uma nova resolução, né? Uma resolução sobre a guarda protetiva, né? Sobre a guarda responsável, né? O grupo de trabalho a comissão está sobrecarregada. Então, os grupos de trabalho, eles são constituídos por meio de comissões, das comissões, mas eles podem buscar, convidar pessoas que não fazem parte do conselho, mas que podem contribuir com isso, né? Então, isso é muito importante, os grupos de trabalho, porque eles arejam bastante. Inclusive, até mesmo parlamentares podem ser chamados a opinar. Eles apresentam uma minuta de uma resolução que passa pelas comissões, passa pela mesa diretora, mas a deliberação é só lá na plenária, tá certo? Tem mais uma lâmina aqui, mas aqui já é minhas sugestões, né? Minhas contribuições para o projeto de lei de Caeté. Eu não sei, a gente ficou de ver isso depois que o projeto de lei seja apresentado a vocês, não é isso? Eu vou verificar se o vereador Marco Aurélio quer fazer uma breve apresentação. Marco Aurélio, se você tiver e quiser fazer uma fala breve, apresentando o projeto de lei, eu não estou vendo ele. Vocês estão vendo? Ele está presente, não? Não, agora eu vi o Marco Aurélio. Marco Aurélio, você está me ouvindo? Você quer fazer uma fala? Bom, como ele não retornou, Maria Tereza, se ele aparecer em algum momento, a gente abre para ele falar. Você quer dar a sequência, então, com as suas contribuições? Sim, acho que sim. Então, vamos. É a última. Então, aqui, ó, contribuições. Gente, deixa isso aqui muito claro que são contribuições, tá? Cabem a vocês decidirem, né? Então, o que me chamou a atenção, né, feita a leitura, é que precisamos, dentro da proposta de lei, ter a menção à política de atendimento aos direitos animais, né? Isso não é difícil de construir, como eu falei, tem que ter menção a ela, certas características da intersetorialidade e tudo mais, mas é algo que é postamente possível, se vocês quiserem, a gente pode ajudar a partir de outras coisas. O papel deliberativo no conselho, eu entendi que lá a proposta é de um papel consultivo, né? Eu acho que a deliberação é mais importante, já inclui a consulta, né? Você é consultado, mas você também delibera, né? Eu acho que isso traduz também uma proposta madura de controle social, né? Tesouraria na mesa diretora. Não existe essa função lá, né? Precisa existir. Se tem fundo, tem que ter tesouraria na mesa diretora, né? Previsão de alternância na mesa diretora. Isso também não existe, aquilo que eu já falei para vocês. Acho isso importante, muito mesmo. Competência do conselho na gestão do fundo.
Isso, gente, a gente precisa deixar muito claro essas competências. Em relação ao fundo, a gestão política é do conselho. Política, eu não estou falando aqui de partidário. Estou falando que quem delibera sobre o que se deve fazer com recursos do fundo é o conselho. Agora, a partir daí, cabe ao executivo materializar esta deliberação. Aí é todo aquele percurso administrativo que pode passar por licitação, aí depende de cada categoria, para que seja executada a deliberação, certo? Então, digamos assim, estou inventando, que se faça uma deliberação, aqui o meu, depois eu vejo, que faça uma deliberação para elaboração de um diagnóstico, digamos. Então, o conselho deliberou X mil para isso, tá? Só que quem vai abrir licitação, haver empresas, universidades, enfim, quem vai fazer isso, tá? É o executivo. O conselho não tem essa competência, mas o conselho vai acompanhar todo o processo, tá certo? Vai acompanhar o processo, acompanhar essa licitação, vai acompanhar o tempo todo a própria elaboração do diagnóstico, né? E depois ele vai dar sustentabilidade a esse diagnóstico, no sentido assim, esse material está compatível com os nossos propósitos, com as nossas necessidades e com o recurso que foi deliberado, tá certo? Então, isso é importante. Então, competência executiva não é competência de conselho, mas é o conselho que determina e o executivo, como a palavra diz, executa. Retirada de competência executiva referente a denúncias. Não acredito, não sei se lá era uma questão mesmo de redação, que caiba a conselho organizar denúncias e se ver com denúncias, entendeu? Não. Quem tem que se ver isso é o executivo, que deve receber, pessoal da Justiça, de Ministério Público. Agora, o conselho tem que saber disso, né? Porque, afinal de contas, o conselho não tem X conselheiros do governo, esses conselheiros têm que estar o tempo todo atualizando os conselheiros como um todo do que está acontecendo, né? Inclusão da Secretaria Municipal de Planejamento. Eu não me lembro, não vi isso. Se a gente está mexendo com dinheiro, né, de grosso modo, é bom que a secretaria que trabalha o orçamento municipal esteja acompanhando, tá? Para a gente não ter roteiros diferentes do fundo e do planejamento como um todo, né? Prorrogação de férias de recondução. Então, por exemplo, a OSC da sociedade civil, que tem um conselheiro, uma conselheira lá, ela pode ser reconduzida, pode, mas isso não quer dizer ausência, tá, de uma nova eleição, só que ela está apta a uma nova gestão, a um novo mandato. E isso é muito interessante, porque o conselho, ele provoca também no município o desejo que outros grupos que trabalham de uma forma informal também se formalizem. Porque, veja bem, como que vai receber recursos do fundo sem formalidade? Né? Quem vai dar nota fiscal, por exemplo? Né? Recurso público passa por certos aparatos legais que uma conselheira, uma protetora, pode talvez não ter como fazer, né? Mas uma OSC pode fazer um projeto que, por meio da OSC, protetores sejam agraciados com recursos, né? Mas a OSC que responde pelo projeto, né?
é organizar conteúdos da lei e do regimento. Então, fazer um filtro ali do que é lei e do que é regimento. Lembrando, mais uma vez, que regimento você muda em uma plenária com 2/3 de votos favoráveis de conselheiros, né? Agora, uma lei não, né? Então, isso me chamou a atenção e acho que, se for possível, né, seriam observadas essas contribuições, o conselho já começa melhor, digamos assim. Mas, como eu disse, eu não conheço a realidade em Caeté e as coisas também dependem, mas também volto a frisar que a apresentação do projeto de lei também significa um esforço que deve ser muito valorizado, né? Então é isso, Patrícia. Se puder ter ajudado, eu já fico contente. Ajudou muito, Maria Tereza. Nossa, queria te agradecer muito aqui, em nome de todos, né? E todas as suas contribuições que são muito preciosas para a gente. E você joga luz, né, num projeto de lei que acaba que, para a gente que não lida com isso, né, é algo meio árido para a gente entender, então foram ótimas as suas explicações, queria te agradecer muito. E eu queria abrir agora para as participações, quem quiser falar. Eu agradeço a confiança, tá? Muito mesmo. Obrigada, Maria Tereza. E quem quiser falar, gente, deixa eu ver se tem um íconezinho de uma mãozinha que vocês podem clicar para eu ver aqui e ir anotando quem quer falar. Então, a gente pode abrir, eu vou marcar aqui 3 minutos para cada pessoa que quiser falar, quiser fazer perguntas para Maria Tereza, esclarecer alguma dúvida. Então, agora a gente abre. Já são 8 horas, 8h05. A gente tinha uma previsão de encerrar no máximo às 8h30. Então, queria ver com você se pode ser assim e já abrir para quem quiser falar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Porque eu não achei aqui o ícone da mãozinha. Estou procurando aqui, mas Eu também estou procurando, mas acho que não tem. Acho que não tem. eu, na verdade, assim, né, não quero fazer perguntas, eu quero mesmo é colocar à disposição, porque até vi aí que parece que o vereador Marco Aurélio teve dificuldade, e pelo que eu estou percebendo, acho que eu sou o único vereador que está participando dessa reunião, apesar do convite hoje ter sido enviado para os 13, né? A gente recebeu o link que foi enviado pela Câmara. Então, assim, antes de fazer pergunta, não, quero só colocar à disposição, porque a gente aprovou já recentemente na CCJ, eu sou membro da CCJ, e nós aprovamos recentemente o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, criando aí o Conselho. Então, por isso que eu estou mais colocando à disposição mesmo, se tiver alguma pergunta que eu puder ajudar, se tiver ao meu alcance de responder, é para isso. Aí, assim, no final, se quiserem, né, fazendo as perguntas, eu estou aqui à disposição. Vereador, só aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, quando a gente soube que o projeto de lei já estava tramitando, eu questionei o vereador Marco Aurélio por que não, né, a prefeitura não nos comunicou e não nos deu a oportunidade de examinar o documento antes dele ir para a Câmara. Então, a pergunta que eu fiz era exatamente em qual momento que a gente pudesse fazer as contribuições, que a gente fosse possível fazer as contribuições. Ele me disse que não teria problema, não sei se o Marco está me ouvindo, mas aí eu queria, como o senhor é da Comissão de Constituição e Justiça, eu queria saber as propostas que a gente fizer, as sugestões que a gente der, elas são passíveis de serem examinadas novamente pela Comissão de Constituição e Justiça ou não? Sim, no caso aí, Patrícia, só tem que ficar atenta, porque esse projeto ele já está para ser votado em plenário, né? Porque ele já passou pelas comissões, você tem que enviar, no caso, o ofício ao presidente. O que cabe agora, nessa fase da tramitação do projeto, é ser feita uma emenda pela mesa diretora. Então, por exemplo, se você enviar sugestões ou outras pessoas enviarem sugestões, o presidente vai receber essas sugestões, passar para a assessoria jurídica da mesa, porque se vier através de emenda que alterar
a questão de legalidade, substancialmente, ele volta para a CCJ. Se forem alterações mais superficiais, não precisa retornar para a CCJ. Então, a gente faz a primeira votação do projeto de lei da forma como ele está, e na hora que a gente for fazer a segunda votação, aí é que entram as emendas da mesa. Então, ainda teria esse tempo para os vereadores terem acesso. Mas o importante é fazer isso quanto antes para a mesa diretora. Patrícia, posso? Sim. Obrigada, vereador. Pode dar. Isso é uma questão do excesso, porque a gente realmente havia tido um primeiro bate-papo, como foi dito, com o vereador Marco Aurélio e a Fernanda, a gente fez essas contribuições antes dele passar, ou seja, talvez se a gente tivesse tido essa oportunidade, estaria chegando até as comissões sem precisar ainda de fazer essas emendas, correções e inclusões, né? Mas, enfim, que bom que ainda dá tempo. Eu tenho uma dúvida aqui para a Maria Tereza, ela falou, né, da questão aí de algumas atribuições que foram colocadas para o Conselho, entre elas a questão, né, de averiguar as denúncias, mas tem algumas coisas que me deixaram ainda um pouco, que seria a questão de ser, como da parte do Conselho, as adoções, microchipagem, vacinação e controle de natalidade, que seria as castrações. Isso também não seria de responsabilidade da secretaria, da parte do município? Sim. Eu falei, tanto que eu coloquei que não cabe a conselho, né? Nada que é do executivo. Tá? O conselho não vai fazer o que cabe ao executivo fazer. Isso é extremamente importante. O conselho é o contrário. Ele vai apontar ao executivo o que cabe ao executivo fazer. É isso que é uma democracia participativa. Eu acho muito importante isso, porque acaba que vai estar sobrecarregando o conselho para serviços que não cabem a ele, quanto àquilo que deveria ser para o conselho fazer a avaliação, a análise, seja lá qual for o serviço, deliberar, está focando, né? Então, eu acho que a gente está tendo um pouquinho de mistura, no meu perceber, do que é do conselho e do que é da secretaria, do município, da prefeitura, do executivo. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer, né, que seja possível fazer essas correções, porque não sobrecarregar o conselho com serviços e coisas, funções que não cabe ao conselho fazer. E depois, lá na frente, a gente não vai ter condições, talvez, de fazer aquele procedimento e não ter como mudar também, que a gente sabe que depois de aprovado e tudo mais, a questão para você alterar é muito maior, é muito mais complexo. Então, é muito importante, eu acho, para mim, uma das questões mais importantes aqui, né, é a gente definir de forma constitucional, burocrática, seja qual for a palavra correta, o que é de responsabilidade de cada setor, para que não sobrecarregue nenhum deles, né? Até mesmo eu posso estar errada, mas eu acredito que talvez, eu não sei, se esse serviço seria utilizado pelo fundo, se ficar por parte de responsabilidade do conselho. O fundo, ele pode, tá? São duas coisas, tá, Dali? O fundo pode promover, certo? Disponibilizar recursos, principalmente se houver recursos no ROT no fundo, tá? Então, ele pode disponibilizar para campanhas de castração, pode, não é isso? Mas quem vai elaborar, quem vai castrar não é o conselheiro, naturalmente. Entendeu? Agora, o conselho pode, agora nem é o caso de castração é para tudo, para todos os animais, mas digamos que tem algum que seja específico para um determinado público, o conselho opina, o conselho aponta, porque ele tem um diagnóstico, ele está acompanhando as realidades da cidade, certo? Então, o conselho pode falar, olha, na Regional Norte precisa começar por lá, porque a situação lá é pior. A região Oeste é a que está menos imperativa, pode deixar para depois, certo? Isso a gente precisa... Tudo que é do executivo não cabe ao conselho. Por quê? Conselheiro, gente, não é funcionário da prefeitura.
principalmente, no caso, estou falando de conselheiro da sociedade civil. E conselheiro, isso é uma coisa extremamente importante, é que quem já foi conselheiro, eu já fui vice-presidente de conselho, como governo, eu estou meio fanhosa, gente, porque metade de Belo Horizonte está gripada e eu estou fazendo parte dela. Quando você aceita, quando você é delegada a atuar como conselheira governamental, você não vai lá para fazer um mandato chapa branca. Você tem que estar imbuída de interesse público. Interesse realmente por aquilo que trata o conselho, certo? É lógico que você pode trazer dificuldades da pasta que você representa. Você pode falar que naquele momento não é possível, mas que no mês que vem é possível, certo? Você pode construir alternativas a partir do lugar que você tem, né? Do conhecimento técnico que você tem, certo? Ah, mas queremos para amanhã não tem, né? Porque é preciso criar um edital, o edital tem um processo, certo? Mas não é deixar de fazer. E se por acaso os conselheiros da sociedade civil tragam coisas que não cabe também ao executivo fazer, que talvez seja de outra seara, seja do governo do estado, por exemplo, né? Então, também isso tem que ser elucidado, né? E a própria representação da sociedade civil é importante. Em geral, o vereador sabe, num conselho, a pessoa não se representa, certo? Eu estou lá me representando a Maria Tereza. Não, eu represento uma secretaria, eu represento uma organização da sociedade civil, eu represento, por exemplo, o Conselho Regional de Veterinária, eu sou veterinária, mas eu não estou lá como Maria Tereza veterinária. Eu represento um órgão de classe. Ah, mas eu tenho um comércio que trabalha com ração, não sei o que na cidade. Eu conheço bem a realidade, mas eu não estou representando o meu comércio, Casa Maria Tereza, entendeu? Loja Maria Tereza. Eu estou representando, por exemplo, uma associação de comerciantes locais, na qual eu me integro. Entendi. Eu te agradeço a Tereza, explicação. Então, eu acho que essas representações elas precisam ser apuradas, porque principalmente a sociedade civil, né? Maria Tereza, eu Eu estamos aqui. perdi porque aqui estou sem o meu celular, acabou de. Vocês me desculpem, é porque eu pensei que ia dar tudo certo aqui na câmera. Vocês estão me ouvindo? É porque tem o Josélio, que é o próximo a falar, e depois o Gustavo. Eu queria só fazer uma colocação, se for possível, desse questionamento aí. Porque a Dália falou da questão de ficar de responsabilidade do conselho, a questão de microchipagem, essas coisas. Mas isso não está previsto na lei. Não, está não. No texto, estou com a lei aberta na minha tela. Está aqui, ó. Artigo 3. Sim. Está no 10º A, B, C, D, E. Isso, mas lê o que fala aí o inciso 11, que a gente não pode o inciso primeiro. O que diz o inciso 11? Propor e apoiar a realização de campanhas. Aí ele elenca essas questões. Então, quer dizer, ele pode propor ao executivo de fazer essas campanhas de microchipagem. Ele não fala que ele tem que executar. Na lei, o que tem que atentar muito é para o verbo. É o verbo que determina. E qual que é o verbo aqui? Propor e apoiar. Aqui o verbo não diz realizar. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Eu fico muito atento a isso em todos os projetos que passam na CCJ. Então, isso aí eu posso garantir para vocês. É o que está no texto da lei. Às vezes é só mesmo porque quando você está lendo os incisos e pula direto para as alíneas,
Uhum. A letra A, B, C, onde fala controle, vacinação e tal, é só isso, é naquela questão só, vai ter uma reunião do conselho, ele vai falar, olha, nós precisamos de uma campanha disso, o conselho vai aprovar, vai encaminhar isso para o executivo executar. É o que eu entendo do que está no texto da lei. É só isso, é só para não ficar distorcido o entendimento. Eu não Eu consegui só quero entender. dizer aqui, Patrícia, que o vereador tem razão, porque eu fiquei assim pensando, ó, gente, como é que eu não li isso, né? Mas agora, o senhor concorda em relação a receber denúncias, né, vereador? Que isso não procede. Isso, exatamente. Bom, eu vou abrir para o Gustavo, porque o Josélio não voltou. Tá, na sequência eu coloco a senhora, dona Jane. Gustavo, você quer falar? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Boa É noite. apenas uma observação. Eu enviei para a Patrícia e para a Magnólia um PDF, um breve PDF, com algumas análises jurídicas a respeito da criação do Conselho e também da instituição do fundo. E gostaria, se possível, que esse documento, são 3 páginas, fosse compartilhado com os demais integrantes desta reunião. Boa noite a todos, obrigado pela atenção. E em relação ao texto da redação do projeto de lei, há inconsistências que devem ser corrigidas ou resolvidas ou discutidas. Eu não estou ouvindo mais o Gustavo. Vocês estão ouvindo? Não. Desculpe, eu tive que Voltou. abrir o PDF e aí eu perdi o áudio. Eu estava dizendo que há inconsistências textuais presentes nesse projeto de lei que ora tramita no Legislativo. Vereador Sérgio, vereador Marco Aurélio, eu aqui estou dizendo que há inconsistências no texto que precisam ser resolvidas e acredito eu que vão ter que ser por meio de emendas. E quando se diz em relação à questão de recebimento de denúncia ou de fiscalização por meio do conselho, é preciso lembrar que o conselho está moldado como um conselho consultivo, e sendo consultivo, ele não teria, em tese, poderes para poder atuar no sentido de levar adiante uma denúncia recebida, eu digo em termos de investigação. Qual poder o Conselho teria para poder investigar uma denúncia se ele é meramente consultivo? Qual poder o Conselho tem para poder atuar enquanto consultivo, se ele é meramente consultivo? Como é que ele vai determinar a destinação de verbas do fundo, por exemplo, a não ser apenas dar um parecer enquanto favorável ou contrário? Eu digo isso porque aqui em Caeté nós já sabemos que há uma prática corriqueira do uso, não vou dizer indevido, mas do uso questionável de recursos de fundos. Eu vou aqui dizer sobre todo e qualquer fundo, num contexto em que os conselhos são meramente consultivos. E se consultivos são, que poder o conselho tem para poder investigar? Que poder o conselho tem para poder vetar o uso de alguma verba, de algum fundo, ou, se não vetar, aprovar, referendar? Então, eu só estou colocando aqui, nesse momento, essa observação que, sim, há erros textuais no projeto de lei. Atenção, vereador Sérgio, atenção, vereador Marco Aurélio, atenção, Gustavo, 3 presidente minutos. da SGPAN, há erros textuais no projeto de lei e que, a meu ver, e à luz de quem me ouviu no dia de hoje, a correção teria que ser via emenda, né, já que a prefeitura cometeu o erro grosseiro de enviar para o Legislativo uma proposta de lei sem ouvir minimamente os grupos ligados à questão e que, se não foram ouvidos, eu lamento e recomendo neste dia a análise mais aprofundada por parte do Legislativo e uma atenção por parte
das entidades que aqui participam. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Já são 8h24. Eu queria saber quem mais quer falar. A dona Jane pediu, né, dona Jane? Sim. Boa noite a todos, né? Que bom que o Serginho está aqui nessa reunião aí também, né? A gente já se conhece, conselheiro e tudo. Ele, da CCJ, o Serginho, foi perguntado para você em relação às alterações, se poderia voltar na CCJ ou não. De cara, né, no momento que a Maria Tereza já esclarece para todos que o conselho tem que ser deliberativo, o texto, no artigo 1º, ele não fala que ele é deliberativo, precisava mudar isso. Outra coisa que me chama a atenção também, muitas coisas me chamaram, inclusive batendo com as explicações da Maria Tereza, mas a composição do conselho, na sua parte não governamental, eu não sei se foi observado ou se já foi corrigido isso, ou se é isso mesmo que deveria ser, na parte não governamental. Letra A, 2 representantes eleitos pelas entidades organizadas devidamente constituídas no município de Contagem. Se nós estamos falando no município de Caeté, de um conselho de Caeté, por que o município de Contagem, representação? Jane, isso aí é erro material, já foi corrigido. Já foi corrigido. Tá. Então, ok. Outra coisa que eu acho que está faltando ser acrescentado aqui o tempo de mandato dos conselheiros e da questão da composição dos suplentes, os membros com seus suplentes. Não está especificando isso aqui. Né? Eu acho que o mandato, porque tem a recondução, a Maria Tereza bem falou da recondução. São 2 anos, né, que está previsto de mandato. Exatamente. 2 anos? Onde que está? Não está. Eu li aqui, eu estou com o texto em mãos. Está cheio de erro o projeto. Está cheio de erro o projeto. Está lá Jane, está lá no artigo 4º, parágrafo 4º. Isso. Os representantes eleitos indicados compor o Conselho de Direitos dos Animais serão nomeados pelo decreto do prefeito para um mandato de 2 anos, prorrogável uma única. Sim. Ok. Está falando do Gustavo também, Jane, hoje o Gustavo, você vai desculpar, mas você precisava de ler um pouco melhor. Lá fala que, não fala que o Conselho vai investigar nada, não existe esse verbo lá. Lá fala que ele vai receber e encaminhar. Qualquer conselho recebe denúncia, sim. Ele só não apura, porque qualquer conselho tem denúncia. O Conselho de Idoso recebe, o Conselho da Saúde recebe, e ele vai encaminhar aos órgãos competentes para apurar. Isso está lá no inciso 11, salvo engano, eu vou voltar aqui. Então, acho que isso aí, acho que essas sugestões, elas têm que realmente ser apuradas, né? Aqui, ó, acompanhar, está lá no artigo 3º, compete ao Conselho, inciso 9, do artigo 3º, receber e encaminhar denúncias de maus tratos, abandono ou quaisquer outros relacionados aos animais aos órgãos competentes. Então, lá, em momento algum, fala que é o Conselho que vai atuar, não. Então, acho que, assim, se quer tirar essa competência do Conselho, Com relação à composição da mesa diretora, foi sugerido, né, o acréscimo aí de um tesoureiro, que eu até já tinha colocado aqui, visto que se tem um fundo, né? E com relação aí vem no parágrafo 1º do artigo 6º da composição da mesa diretora, fala que a presidência será exercida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. A Maria Tereza, ela bem sugeriu, e eu acho que é o mais correto mesmo, essa alternância, né, de presidência, que eu acho que isso é fundamental para um conselho. É só para instalação, já. Não é definitivo. Aqui, ó. Mas não está especificando que é só para instalação isso aqui. Está no parágrafo. Da forma como está aqui, pode-se dar 2 interpretações. O meu está no parágrafo 2º. Para a instalação do Conselho Municipal dos Direitos dos Animais de Caeté, em relação ao primeiro mandato, os ofícios de indicação dos membros tratados nesse artigo deverão ser enviados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Então, é só para instalação, depois vai ter eleição, porque senão não faz sentido. Ele vai ser, ali fala que ele vai ser presidente por 2 anos, podendo ser presidente só por mais 2, como é que vai ser só? A questão toda, Sérgio, que ficou pendente para a gente ficou muito. A gente está com uma sobrecarga de alguns assuntos específicos,
E o que a gente deixou muito, o que a gente estava um pouco perdido, a maioria dos protetores não tem conhecimento técnico. A gente lê, mas a gente não tem, talvez, a sabedoria de interpretar. A gente não tem. Nós sabemos mexer com a coisa. A lei, eu sou leiga nesse ponto, sim. E o que faltou muito para a gente foi a oportunidade daqueles que criaram lá no início, conforme foi acordado, de estar reunindo para até ter esse momento de esclarecimento àqueles que, como eu, não entendem a profundo, né? De interpretar. Olha, a gente tem... Não, mas está aqui. E isso nos faltou, essa oportunidade de nos comunicar, porque era algo que foi acordado essa participação dos dois setores, né? Das duas partes, né? Das ONGs, colaboradores, prefeitura, tal. Foi acordado antecipadamente essa comunicação e a gente já só se viu com esse documento em mãos. Então, para pessoas como eu, que sei agir na causa animal e não sei interpretar tão bem, talvez, para você, às vezes, acha que é até mais fácil. Não, mas está aqui. Mas eu realmente não vou entender, talvez, da forma que é. E isso nos faltou. A oportunidade, no momento da criação, estarmos juntos para que todos os esclarecimentos pudessem ser feitos de forma que passassem pelas comissões, votações, sem ter essa repercussão de vai lá, vem cá, entendeu? Então, para a gente é muito importante que isso seja Conselho do Animal, do Criança com Deficiência, que é uma parte também que me interessa, entre outros, que a sociedade esteja nessa situação. E não foi o que aconteceu. Eu concordo com você, sabe, Dara? Concordo plenamente. Só que, igual eu falei, esse projeto ele é de iniciativa do executivo. Então, houve uma reunião do executivo de elaborar esse projeto, chamar vocês. Eu acho que isso aí é mais do que justo. Eu sempre falo isso na Câmara. E quando chega na Câmara, a gente tem a questão das competências. Por exemplo, eu sou membro da CCJ. Quem tem competência para convidar, convocar, é o presidente das comissões. Eu já fui presidente da CCJ e quando eu fui, eu agia dessa forma. Eu já fiz isso com o Conselho Tutelar, que sua mãe está aqui, não me deixa mentir. Quando tinha um projeto que era de interesse dos conselheiros tutelares, eu enviei ofício para o conselho, falando que tinha o projeto, mandei a cópia do projeto para análise, chamei lá para analisar. Eu já fiz isso também com o projeto da causa animal, no meu mandato anterior. Eu encaminhei por e-mail, pedindo para apresentar os apontamentos, e isso foi feito, né? A Patrícia enviou na época, né? A Patrícia era presidente da SGPAN, ela enviou todas as sugestões dela, então, assim, e nós incluímos todas aquelas que eram possíveis, as que não eram, a gente enviou um ofício respondendo por que não era possível, isso foi feito. Só que, infelizmente, cada um tem sua forma de trabalhar. Eu estou aqui para ouvir com a maior boa vontade que eu puder fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Só que eu estou deixando claro assim que, às vezes, algumas pessoas que estão à frente, igual das comissões lá na Câmara, não tem a mesma visão, não tem a mesma forma de agir. E aí vocês têm que cobrar dessas pessoas, né? Hoje a CCJ ela é presidida pelo vereador Sander. Então, ele deveria ter feito isso. A presidência da Câmara, vereador Nandinho. Então, dá tempo ainda de vocês encaminharem, e se ele entender que é pertinente, ele pode voltar esse projeto para as comissões. O nosso regimento permite isso, sem problema algum. Ou até mesmo voltar para o executivo. Nós podemos devolver a matéria para o executivo para que ele faça essas adequações e retorne. Eu acho que o momento é esse, antes de ser votado em plenário, igual a Maria Tereza falou. Depois que vira lei, é muito mais difícil, sabe? Então, acho que assim, vocês estão no caminho certo e tem como ainda. Acho que é só cobrar lá. Pessoal, eu não vi, já são mais de 8h30 já, eu não vi se tem mais gente interessada em falar. Eu não vi mais nenhuma mãozinha levantada aqui. Se tiver alguém interessado em falar, podia se manifestar, por favor. Eu levantei aqui minha mãozinha. Acho que, sabe, vereador Sérgio, de fato, os conselhos recebem denúncias, mas a nossa experiência, a gente entende que não deveria, sabe? Então, já que está começando, mas a gente recebe sim, certo? Mas já que está começando, já começa assim com aqueles erros que os anteriores já observaram, certo? Que não procede mais, né? Digamos assim.
Agora, eu só faço uma sugestão aqui, Patrícia, que a gente comece a confirmar o nome do fórum, sabe? O Fórum dos Direitos Animais, né, de Caeté. Então, a gente fala assim, chamar os protetores, chamar as pessoas, a gente fala assim, chamar o fórum, sabe? Porque aí a gente vai criando um espaço do coletivo e fortalecido dentro da municipalidade. É assim que a gente faz, com fórum de abrigos, com fórum de defesa dos direitos da criança, com fórum socioeducativo, com fórum de combate à violência sexual, FEVICANG, ou trabalho infantil, entendeu? A gente não chama pessoas, a gente chama o fórum, né? E o fórum começa a assumir, né? É o lugar que ele deve ter dentro dessas relações de poder em Caeté. A Fabíola pediu para falar. 3 minutos, Fabíola. Boa noite, tudo bom, gente? É mais uma dúvida mesmo, igual a Adália estava falando aí, né? Nós, a maioria que está aqui é leigo, né, nesse assunto, né? Então, nos termos técnicos, a gente não entende muito. Aí, uma coisa que eu fiquei em dúvida lendo aqui é nessa parte aqui, ó, membros da sociedade civil. Tem aqui a parte que fala aqui, ó, representante eleito dos comerciantes do ramo agropecuário PET do município. Isso é obrigatório? Eu estou perguntando por que tem que colocar um representante dessa área, por exemplo. Eu queria entender o motivo. Porque, assim, analisando o modo grosso aqui, eles nunca ajudaram a gente em nada, quem é da causa animal. Eles nunca doaram para a gente nada, nunca ajudaram em nada a gente, em resgate, em doação de medicamento, em nada. Então, por que eles têm que participar? É uma dúvida que eu queria entender. Tá. Posso esclarecer, Patrícia? Pode? Na verdade, é pelo seguinte, porque os conselhos, a gente, aqui em Caeté, aí eu vou falar até de experiência mesmo de acompanhar outros conselhos. A gente não tem muita dificuldade de ter o número de membros suficientes para compor aquele conselho. Então, o conselho ele tem que ter 10 membros ao todo, né, para compor essa diretoria. 5 representantes do executivo e 5 da sociedade civil. E tem que ser aquelas áreas voltadas para aquele assunto ali específico. Então, não faz sentido você colocar aqui no conselho da causa animal alguém que não tenha nenhum tipo de trabalho voltado para essa área. Só que, igual ele fala, são eleitos, ou seja, dentre aqueles comércios daquela área, vai se escolher um para representar. Mas isso pode ser alterado, não tem problema nenhum, se tivessem outras sugestões, né, apresentadas para o executivo, não para a Câmara. Mesmo na Câmara, a gente poderia sugerir o executivo. Eu gostaria de fazer uma intervenção rapidinha, se me permite, Fabíola, sobre isso que você falou e o vereador falou. Sim, pode. Na perspectiva dos direitos animais, eu não vejo o menor sentido de representantes do ramo agropecuário que explora os animais de estar presente num conselho. Porque, como a Maria Tereza disse no começo, não é um conselho de cães e gatos, é um conselho que abarca os animais. Então, quem trabalha com na questão de exploração dos animais, eu acho que não tem sentido, é incoerente, né, participar de um conselho desse. A questão de médicos veterinários que atuam na cidade, eu até considero que pode ser. Agora, comercial, eu não vejo sentido, acho que a gente pode ver isso depois para fazer a sugestão. Fabíola, você quer complementar alguma coisa? Até essa parte de médicos veterinários, eu tenho as minhas dúvidas, porque, assim, nós que estamos aí na lida todo dia, a gente, né, tá aí pegando animal na rua, correndo atrás, a gente sabe que os médicos veterinários também daqui não colaboram muito, não. Né? Eles não fazem nada gratuito para a gente, tudo é pago, né? Então, assim, não sei, né? Se os veterinários atuais que a gente tem aqui hoje,
se eles também deveriam estar participando. Mas aí, né, é uma questão que, como eu falei, eu não tenho tanto entendimento nisso, né? Aí teria que ser com vocês mesmo, mas era uma dúvida, né, sobre isso. Eu queria ouvir a Maria Tereza sobre isso. Você pode falar, Maria Tereza? Posso. Em geral, são as organizações da sociedade civil formais, né, que constituem, que fazem parte da sociedade civil. Aí tem que ver se realmente teria aquelas para, né? O que é importante, Patrícia, é que a identificação de quem representa a sociedade civil é feita pela própria sociedade civil, né? Então, eu diria que caberia ao próprio fórum, que já está constituído, né, fazer um debate em torno disso, fazer uma plenária em torno disso, de preferência com a presença do Ministério Público, tá? Para a eleição dos seus pares que representarão a sociedade civil no Conselho, né? Então, isso eu concordo plenamente com você, que quem explora, né? Enfim, mas em todo caso, isso é uma escolha, entre aspas, política de contexto, né? Não existe aí, né, a situação. Então, acho que isso é uma questão, inclusive se eu não estou enganada, tem também a respeito de protetores independentes, não tem uma representação de protetores independentes? Que eu também não entendi, né? Porque se existe um fórum, o fórum que tem que dar conta disso, né? E vai ser até um momento, né, muito interessante para fortalecer o fórum como espaço de interlocução da sociedade civil, né? A sociedade está no conselho, mas foi o fórum que indicou essas representações, tá? E essas representações prestam contas também ao fórum, né? Tem reunião de fórum, os conselheiros da sociedade civil vão lá. Não é do tipo assim, foi eleito conselheiro e por 2 anos eu nem apareço para falar o que eu estou fazendo. Não é isso, né? Tem que, inclusive, a própria conduta dos conselheiros da sociedade civil deve ser congruente com o que da sociedade civil que é deles, né? Não tem espaço muito para voluntarismos do que eu acho. É o fórum que vai criar também essas diretrizes, não é isso? É que nem partido político, né, gente? Um vereador, um deputado tem até certa autonomia, mas a autonomia dele vai de acordo com as diretrizes do partido ao qual está afiliado e que o mandato é do partido, né, gente? É mais ou menos isso, a grosso modo, né? E então isso é muito importante, né? Quem representa a sociedade civil, né? Isso é extremamente perspicaz. E mais do que isso, aproveitando a presença do vereador, eu gostei muito de ter a sua presença, sabe? Eu não conheço, mas eu acho isso muito bom. A própria Câmara, né? Pode e deve, né? Isso eu acho que até falei lá na reunião do fórum, pode e deve ministrar cursos sobre políticas públicas, sobre orçamento, para as pessoas que fazem parte de conselhos, ou então para a sociedade civil formalizada, para o cidadão, né? A gente sabe que o PPAG tem um momento, né, o plano plurianual de gestão que está em curso, tem um momento para as emendas populares e que podem, inclusive, ser apresentados por meio de seus parlamentares. Mas o povo sabe disso? O próprio instrumental para preencher, tá, as solicitações, eles são difíceis. Que muitas vezes falam, olha, para você conseguir 100 mil aqui, de onde você vai tirar 100 mil de onde? Não é isso? A pessoa vai saber de onde vai tirar os 100 mil? Entendeu? Então, isso, a própria Câmara, agora é o momento certo de fazer isso. E a sociedade civil, naturalmente, está lá, né? E, para isso, a Câmara tem que dialogar com a sociedade civil para ver qual o momento mais
correto de se fazer isso, porque se dá um pulso às 2 horas da tarde, para quem trabalha em outros lugares, é a mesma coisa de que não dá, não é? 2 horas da tarde você está no seu emprego, né? Então, tudo isso a gente tem, porque as câmaras têm assessorias, né? Técnicas e tudo mais, e que podem fazê-lo. Então, acho que se perdeu, de fato, um momento muito importante educativo da política pública. Perdeu, né, Patrícia? Mas perdeu, já aconteceu, mas ainda bem que ainda é possível reverter essa situação, e acho que, junto com isso, a gente pode solicitar à Câmara, né, e à própria Prefeitura oferta de capacitação. E, de preferência, pode, inclusive, eu não estou falando aqui por mim, não, porque eu estou falando assim, de trazer pessoas que a própria sociedade civil aponta que isso é muito comum também. Existem assessores e assessores, né, gente? Assessoria não é coisa, né? Até a visão de assessoria técnica, até a visão de um assessor jurídico pode diferir, né? Então, a gente está vendo aqui também com a pessoa que fez aqui a sugestão das 3 partes e tudo mais. Então, até isso eu acho que a sociedade civil tem o direito de opinar, né? Por quais pessoas por quem ela quer ser capacitada. Tá? Beleza. Obrigada. A civil tem que cada vez mais ocupar este lugar, e isso é muito bom para qualquer vereador, vereadora que queira realmente trabalhar a favor do interesse público. As chances de, inclusive, de ter reeleição, aí entra a matemática dos votos, cresce, né? Não tem dúvidas disso. Maria Tereza. Vamos fazer um adendo aí. Eu achei importante, Patrícia, essa fala dela, né? Muito interessante a questão do PPAG, que tem discussão nossa aqui de Caeté, né? A gente está trabalhando nele, ele está até com um link aberto para sugestões no site da prefeitura. Assim que entra no site, ele já abre uma tela com link para essas sugestões populares. Teve também uma audiência pública recente lá no prédio do cinema. Então, acho que assim, é importante, sabe, Patrícia, vocês puderem até ajudar a gente nisso também, porque se vocês incluírem essas sugestões lá, vai chegar para a gente na Câmara junto com o projeto de lei que está previsto para descer para a Câmara em agosto. Então, a Prefeitura está trabalhando na elaboração desse projeto de lei, né, que é as diretrizes da administração dos 4 anos. Pega os 3 dessa gestão e 1 ano da próxima, e é sempre assim. Então, acho que é importante, se vocês puderem ajudar nisso também, e encaminhar essas sugestões, eu também coloco à disposição, pode encaminhar a cópia para mim, até para eu ajudar a companhia quando chegar na CCJ, que é a primeira comissão para receber. Então, eu quero aqui também deixar à disposição, e também, como além de ser vereador, eu sou advogado, colocar também à disposição. Se precisar de alguma coisa, olha, eu estou com dúvida nesse termo técnico aqui, pode me ligar, eu deixo meu número de telefone aí para qualquer um, não tem problema nenhum. Meu escritório também, eu estou aqui em frente ao Polo Esportivo, estou aberto. Se tiver alguém que quiser vir conversar pessoalmente também, eu estou aí para o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Obrigada, vereadora. A gente quer formular essas sugestões, sim, encaminhar, e como o senhor está na CCJ, né? Então a gente abre o canal com o senhor. A gente já está caminhando para 1 hora, quase 1h30 de reunião, gente. Apesar de estar muito boa a conversa, mas eu acho que já está ficando meio tarde, então eu queria encerrar. Quem quiser falar, eu sei que o Gustavo pediu, eu queria só ver quem mais quer falar, para já falar agora, se manifestar agora, para a gente caminhar para o encerramento. Além do Gustavo, alguém mais quer falar? Patrícia, eu não sabia que a minha notificação estava acionada de maneira inadequada. Eu não queria falar o que eu falei, eu já disse. Obrigado, boa noite. Obrigada, Gustavo. Mais alguém para a gente encerrar? Maria Tereza, você quer fazer uma fala final? Não, elogiar Caeté. Acho que o caminho agora ele me parece bastante salutar, né? É otimista. E aí é aquele negócio, né? As políticas públicas se fazem em exercício, né?
se fazem de... Então, agora vocês já estão fazendo políticas públicas, né? E aí, mais uma atenção que sempre a gente lembra é que a gente tem que fazer política pública não para um governo, não para um mandato, mas para que elas sejam efetivas e perenes para o Estado, né? Que independente de quem esteja, elas aconteçam. Então, conselhos fortes, bem constituídos, deliberativos, uma sociedade civil bem organizada, bem informada. Quem sabia desse link lá no site para poder fazer sugestões, né? Bem informada. Ninguém entra em portal de prefeitura, e isso é um problema que é da sociedade civil, viu, gente? A gente, como cidadã, a gente deveria ler Diário Oficial do município todos os dias. Deveria ser parte daquilo que a gente lê, porque é uma forma da gente participar do município, de fato. Então, é isso, né? Eu acho que, se eu puder contribuir de outras formas, a Patrícia tem como, né, entrar em contato. E vamos, né? E vamos fazer o que nós devemos fazer. E obrigada mesmo. Eu fico feliz de poder estar aqui com vocês. Maria Tereza, claro que a gente vai precisar de você, né? Que eu acho que agora o que deveria ter acontecido antes, e não aconteceu, a gente vai correr atrás disso agora, né? Da gente formular para poder apresentar essas emendas, se é o caminho, né, que nos resta. Que bom que ainda tem esse tempo. E eu queria muito agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos, é sempre muito importante para a gente. Queria agradecer a presença do vereador Sérgio. O vereador Marco Aurélio parece não estar mais, mas queria agradecer a presença dele. E queria agradecer a presença de todos que participaram, todas e todos. É muito importante a gente consolidar a existência do fórum, como a Maria Tereza disse, né, para que o Executivo e o Legislativo se reportem a nós como fórum, né, como uma organização, um coletivo, e não a gente individualmente, que eu acho que a gente, fortalecendo o fórum, a gente se fortalece também, e a gente se fortalecendo, a gente fortalece os animais, protege mais os animais e garante mais ainda os direitos dos animais. Que a nossa perspectiva, né, do nosso trabalho, apesar de a gente estar nessa luta pesada todo dia, a gente tem que atuar na busca da garantia de boas políticas públicas para os animais, né, que é o que a gente quer. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu espero chamar um outro fórum o mais rápido possível, que a gente está com muitos assuntos para discutir. Então, vamos ver se a gente marca aí para breve o terceiro fórum. E aí vamos sair desse aqui agora para a gente se organizar para fazer essas sugestões, né? E o vereador Sérgio se colocou à disposição, que a gente precisar, a gente procurava também. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer a todos. Mais uma vez, agradecer a Magnólia, agradecer ao Josélio e Maria Tereza. E a todos vocês, boa noite. Obrigada por tudo. Boa noite, obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Boa noite.